Olá, galera! Tudo bom? Vamos então para o segundo vídeo de limites, dando continuidade ao nosso material. Vamos fazer exercícios agora. O limite, vamos calcular o limite de 2x mais 1 sobre 5x, essa é a função, com x tendendo a 2. Você pode se perguntar, por onde eu começo? A primeira coisa que você tem que fazer é jogar o 2 no x. É jogar o valor aqui do x no lugar onde aparece o x na função. Então, 2 vezes 2, mais 1, 5. 5 vezes 2, 10. 5 por 10, meio. Então, o limite de 2x mais 1 sobre 5x, quando x tende a 2, é meio. No exercício número 2, você vai querer fazer a mesma coisa. Pegar o zero e jogar aqui na função. Olha o que acontece. 0 ao quadrado, 0. Mais 3 é 0, 0. 0 sobre 0 dá aí um problema de determinação. Então, quando acontecer isso, 0 em cima e 0 embaixo, a gente precisa fazer com que o 0 de baixo suma. A gente precisa tirar essa indeterminação. Como que a gente vai fazer? Eu enxerguei aqui que dá para colocar o x em evidência. Então, x em evidência, x ao quadrado por x dá x, 3x mais 3x dividido por 3, mais 3x dividido por x, dá mais 3. Eu corto o x em cima com o x de baixo, fica x mais 3. Agora eu posso jogar o zero, não dá problema. 0 mais 3 dá 3. Então, o limite desta função, quando o x tender a 0, é 3. É claro que vão ter outros exercícios mais para frente, onde não será tão simples assim, é só colocar em evidência. Depois, mais para frente, a gente faz outros exercícios, de forma que eu consiga tirar essa indeterminação de 0 em cima e 0 embaixo. Por enquanto, eu espero que vocês tenham entendido esse exercício número 2. Agora vamos para o exercício número 3. O exercício número 3 é o x tendendo a mais infinito. Nós vamos fazer esse exercício aqui, agora o x não tende ao número, o x tende a mais infinito. Sempre quando isso acontecer, você vai olhar, ou seja, quando o x tender a infinito, você vai olhar o grau da função de cima e o grau da função de baixo. O grau da função de cima é 1, x elevado a 1. O grau da função de baixo é x elevado a 1. É 1 também, o grau é 1. Quando tiverem graus, aqui o grau é igual. Quando o grau estiver diferente, você vai dividir pelo menor grau. Como o grau é igual, então você vai dividir por grau 1. Isso é uma forma que você tem de trabalhar com x tendendo a mais infinito. É uma técnica. Então, eu pego 2x e divido por x, que é o grau 1. Vocês entenderam essa parte. Então, se fosse grau 2 aqui, ó, 2x ao quadrado, e aqui fosse x ao cubo, eu teria que dividir por x ao quadrado, porque é o menor grau. Todo mundo por x ao quadrado. Como aqui o grau é 1, só tem ele, então vou dividir todo mundo por x. 2x por x, menos 5 por x, embaixo a mesma coisa. X por x, mais 8 por x. Só que eu não posso fazer essa divisão, senão estou mudando a função, sem multiplicar por x aqui, porque eu corto esse x aqui, volta aqui, nessa função original. Então, só posso fazer isso se eu multiplicar por x. Aí eu cortei esse x com esse x, ficou 2. Eu cortei esse x com esse x aqui, ficou 1. Cortei este x com este x, sumiu. Ou seja, só sobrou 2 menos 5 por x, 1 mais 8 por x. Bem, se o x tende a mais infinito, quando eu pego o 5 e divido por um número muito grande, um 5 dividido por muita coisa, milhões, bilhões, trilhões, este número todo aqui vai tender a zero. Na verdade, esta técnica é para chegar aqui, para zerar. 5 por mais infinito, 0. 8 por mais infinito, 0. Esse x tinha cortado, então sobrou 2 sobre 1. Ou seja, este limite aqui, este limite é 2. Ok? Bem, pessoal, agora nós vamos fazer o terceiro exercício. E este exercício 3 de limite, ele também tem um x tendendo a mais infinito. Se eu perceber aqui, eu tenho uma função em cima, no numerador, e uma função embaixo, no denominador.
O grau da função de cima é 3, ó, x ao cubo. O grau da função de baixo, da lei de baixo, é 5. Então, x à quinta. Então, x ao cubo no numerador e x à quinta no denominador. Esse exercício 3, ele também é igual ao exemplo 2, ao exercício 2, porque também o x tende a mais infinito. Eu vou pegar o menor grau. O menor grau é o de cima, x ao cubo. E vou dividir tudo por x ao cubo. Então, olha só, 2x ao cubo dividido por x ao cubo menos 3x, lembrando que eu peguei o x ao cubo porque é o menor grau. X à quinta tem um grau maior, então não é ele que eu pego. 3x dividido por x ao cubo mais 5 dividido por x ao cubo. Eu tenho que multiplicar por x ao cubo aqui, senão eu mudo a minha equação, eu mudo a minha função, a minha lei, eu não posso. Eu tenho que multiplicar por x ao cubo, porque daí eu poderia cortar tudo aqui e volta aqui. Embaixo, 4x à quinta dividido por x ao cubo, menos 2 dividido por x ao cubo, multiplico por x ao cubo também, para não mudar a equação. Melhor, a função. Eu corto o x ao cubo em cima e o x ao cubo embaixo. Agora, fazendo a conta, 2x ao cubo dividido por x ao cubo, sobra 2. Tá aqui, ó, sobra 2. 3x ao cubo dividido por x ao cubo, sobra 3 em cima e x ao quadrado embaixo. Tá aqui. 5x ao cubo não tem nada para cortar. Sobre 4x ao cubo, 4x à quinta por x à terceira. Fica 4x ao quadrado. 2 sobre x ao cubo não tem como você mexer. Então, sobrou isso aqui, ó, que eu estou destacando. Como o x tende ao mais infinito, 3 dividido por infinito ao quadrado dá 3 dividido por um número imenso. Tende a zero. Está aqui, ó. 5 sobre x ao cubo, 5 dividido por x, x tende a mais infinito, também vai para zero. 4x ao quadrado, deixa ele quietinho aqui. 2 sobre x ao cubo, 2 dividido por infinito ao cubo, dá 2 dividido por um número imenso. Então, tende a zero. Então, sumiu isso aqui, sumiu essa parte, sumiu esta parte aqui, sobrou 2 sobre 4x ao quadrado. Se eu simplificar 2 por 4, fica 1, 2x ao quadrado. Bem, o meu limite, que era limite desta função com x tendendo a mais infinito, no final sobrou isso aqui. Se eu substituir o x por um número muito grande, que o x tende a mais infinito, 2 vezes infinito vai dar um número imenso. 1 dividido por um número muito, mas muito grande, vai dar a zero. Então, o limite desta função, com x tendendo a infinito, é zero.